Bom, gente, a conjugação verbal são essas mudanças que os verbos sofrem no seu finalzinho ali. Normalmente muda a vogal, né? E mudam mais algumas letras para indicar de que pessoa eu estou falando e também em que tempo verbal eu estou colocando aquele verbo. Olha um exemplo aqui no português do verbo andar. Então, a conjugação no presente vai ficar assim: eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. A gente aprende isso na escola, né? Desde pequenininho. E em português, cada um dos tempos verbais, então, possuem 6 formas diferentes. 6 conjugações diferentes, dependendo da pessoa de quem eu estou falando. Agora a gente vai entender como é que funciona isso aqui no inglês. Olha só. Em inglês, não existe uma forma diferente para cada pessoa de quem nós vamos falar. No caso do tempo presente, existem 2 conjugações, como você pode observar aqui. Então veja, começando ali em cima pelo nome do verbo, o infinitivo em português, que é andar, em inglês é formado através da partícula to. Então, to walk, to go, to do, to be, esse é o nome do verbo. É o verbo no infinitivo, ou seja, quando ele não está conjugado em tempo nenhum. E estudar os verbos da maneira que nós fazemos em português, assim, colocando um verbo para cada pessoa, não faz nem sentido em inglês. Você vai entender por quê. Bom, no caso do tempo presente existem 2 conjugações. E no caso dos outros tempos, que são o passado, o futuro, o condicional, nem essa diferença existe. Ou seja, vai ser o mesmo verbo para todas as pessoas. Então, aí está uma vantagem para quem tem que aprender inglês, já sabendo português, né? É um monte de coisa que você não precisa ficar decorando, não precisa ficar aprendendo, que são as conjugações verbais. Tá bom, teacher, aí você deve estar pensando assim, mas se não tem conjugação verbal, como é que eu vou saber de quem que eu estou falando e como é que eu vou saber em que tempo que o verbo está? Bom, tem como saber tudo isso. E nessa lição 6, nós vamos estudar os verbos no presente e nas outras lições nós vamos estudar então as outras formas, no passado, no condicional, no futuro e assim por diante. Como eu falei sobre as 2 conjugações aqui do presente para você, então em inglês o que é que acontece? Existe uma conjugação que é usada para quase todas as pessoas, que é simplesmente o verbo da forma como você conhece, sem o to. Então você vai ver ali: I walk, you walk, we walk, you walk, they walk. E a única pessoa que vai ter uma conjugação diferente é a terceira pessoa do singular, seja para he, seja para she ou para o pronome neutro it. A conjugação nesse caso vai ganhar um S no final do verbo. Bem simples essa mudança, não é mesmo? Bem mais fácil do que a nossa língua. Agora, uma coisa que não faz sentido em português é estudar a conjugação negativa dos verbos. Veja bem, nós não aprendemos assim: eu não ando, tu não andas, ele não anda, nós não andamos, vós não andais, eles não andam, né? A gente não aprende a conjugar o verbo negativo. Por quê? Isso não faz sentido em português porque para você transformar uma frase de afirmativa para negativa no português, basta você acrescentar a palavra não e está tudo certo. Mas observe aqui a conjugação negativa no caso do presente em inglês vai ser assim: I don't walk. Para todas as pessoas nós vamos utilizar o auxiliar don't. E para a terceira pessoa nós vamos dizer he doesn't walk, she doesn't walk. Ou seja, aquele S que nós estávamos conversando, ele vai entrar no verbo auxiliar e não no verbo walk. Agora, em inglês, é importante lembrar que existe mais uma forma estrutural da frase que nós precisamos estudar, que é a forma interrogativa. Então, meu querido aluno, entenda assim, ó. Quando se trata de verbos, conjugações verbais e estruturas das frases, a língua inglesa e a língua portuguesa não têm nada em comum. Bom, talvez seja um exagero dizer nada, né? Mas vamos dizer assim, as 2 línguas têm bem pouco em comum. Então veja, assim como em português nós não estudamos a conjugação negativa dos verbos,
Nós também não estudamos a conjugação interrogativa dos verbos porque não faz sentido para nós. Em português, basta você acrescentar um ponto de interrogação ao final da frase. No momento em que você estiver lendo aquela frase ou falando, você vai mudar a sua entonação para que fique claro que aquilo é uma pergunta e pronto, esta é a forma interrogativa no português. Mas no inglês não é bem assim que acontece. No inglês existe uma coisa chamada verbo auxiliar, que vai sempre nos dizer em que tempo aquela frase está, aquele verbo está. E no caso de ser uma frase interrogativa, esse verbo auxiliar ele vai ter um lugar bem específico dentro da frase, que vai ser sempre antes do sujeito. Então, no caso do tempo presente, o verbo auxiliar é do. Se eu quiser perguntar assim, ó, você caminha todo dia? Eu vou montar a frase da seguinte maneira. Do you walk every day? Então, vou usar o auxiliar do para a maioria das pessoas. E para a terceira pessoa, o auxiliar será does. Ele ganha aquele S. Então, se eu quiser fazer a seguinte pergunta, ela anda todos os dias? Em inglês vai ficar assim. Does she walk every day? Bom, já deu para você ter uma ideia do que vem pela frente aí, então, né? Com relação às conjugações verbais. Tudo que faz sentido para nós no português não faz sentido em inglês estudar daquela forma. Então, eu vou te mostrar como é a forma que vai fazer sentido para você estudar os verbos em inglês. Agora sim, então esta é a maneira que nós vamos estudar as conjugações verbais em inglês. Temos que fazer a seguinte pergunta: como funcionam as frases afirmativas? Como funcionam as frases negativas? E como funcionam as frases interrogativas neste tempo verbal que eu estou estudando? Isso é o que faz sentido em inglês. Se você está vendo tudo isso aqui pela primeira vez, você deve estar assim um pouco chocado até eu diria, né? Mas não se preocupe, nós vamos praticar isso aqui ao longo de várias aulas e é bem simples, na verdade é bem mais simples do que a nossa língua. E aí você vai acabar pegando jeito, não se preocupe.